Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Vou falar de novo dele, do rádio Shuoyang LC90, que causou grande alvoroço quando apresentei aqui no canal. Realmente, ele é um rádio novo para o público brasileiro que até então estava acostumado a ver rádios apenas com ondas médias, FM e ondas curtas. Toda essa tecnologia embarcada em um único rádio é novidade, embora a rádio de internet não seja novidade. Existem outros modelos e marcas onde você pode ouvir rádio através da internet. Hoje vou trazer mais algumas observações bem interessantes sobre este produto. Durante a semana, enviei um e-mail para o designer do rádio, onde ele pontua algumas observações sobre o primeiro vídeo. Caso você não tenha visto, clique aqui antes de prosseguir com este. Então vamos à mensagem do designer da Shuoyang. Oi, eu assisti ao seu vídeo e, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu apoio. Mas devo corrigir um ponto. Nossos rigorosos dados experimentais mostram que a sensibilidade de ondas curtas do rádio LC90 é basicamente a mesma do Tecsun PL990. Mas a sensibilidade de baixa frequência de onda média é, de fato, ligeiramente inferior ao do rádio Tecsun PL990. Na banda FM SW/SSB, o LC tem o mesmo desempenho do Tecsun PL990, a mesma sensibilidade de recepção testada em uso real e a mesma sensibilidade de limite de ruído testada em laboratório. No entanto, a parte de baixa frequência do LC90 abaixo de 990 kHz tem sensibilidade de recepção relativamente fraca. A parte de alta frequência da banda tem uma sensibilidade de recepção próxima ao PL990. Se usar antena telescópica para receber ondas médias ao ar livre, então todo o desempenho da banda de ondas médias do LC90 é muito bom, o mesmo que o PL990. Isso porque a antena telescópica do LC90 pode auxiliar na recepção de ondas médias, mas só é eficaz se for ao ar livre. Então está aí a mensagem do pessoal da Shuoyang. Quero agradecer em especial ao John Chen pela resposta sobre o vídeo anterior. Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Vou conversar com Dan Robson, que também é dexista e tem um canal aqui no YouTube sobre rádios, escutas e tecnologia. O endereço do Dan está na tela e na descrição desse vídeo. Ele é jornalista e também foi por muitos anos correspondente da Voz da América. Dan adquiriu um rádio e tenho certeza que tem muita informação interessante sobre este receptor. Dan, muito obrigado por aceitar o convite para participar deste bate-papo. A primeira pergunta que eu faço para você é se você concorda com a explicação que recebi sobre a sensibilidade do rádio em ondas médias e ondas curtas. Então, para o benefício dos seus espectadores, aqui está a visão geral. O LC90 é o que eu chamo de receptor revolucionário. É o primeiro receptor a aparecer no formato portátil que tentou combinar rádio na internet com recepção de ondas longas, ondas médias, ondas curtas e FM. E também é bastante único o fato de que esta é a primeira vez no desenvolvimento de qualquer portátil como este que vimos o designer-chefe, o engenheiro, envolver-se tanto com o usuário. Com isso dito, seus comentários sobre ondas curtas, quando obtive o LC90 pela primeira vez, fiquei imediatamente impressionado com o que parecia ser a sua excelente sensibilidade em ondas curtas, mas a primeira impressão são apenas isso, primeiras impressões. O LC90 sofreu com graves assovios, tons gerados internamente, e isso foi um grande problema. Mas no firmware 4.5, o design conseguiu resolver o problema e eliminar a maioria dos assovios no receptor. Então isso é um desenvolvimento muito bom. Saindo um pouquinho da questão da sensibilidade, você pode comentar um pouco sobre outros problemas nestas faixas de frequência? O LC90 é baseado em um chip da Silicon Labs, como muitos portáteis saindo da China. E um dos problemas que surge com todos esses rádios é o desempenho pobre do AGC. E você pode ouvir isso muito frequentemente ao sintonizar usando o botão principal do encoder. E também ao mudar a largura de banda. Infelizmente, isso não é provável que seja resolvido em breve, a menos que haja um grande avanço nesses chips. Alguns rádios, como o P990 e o H501 da Tecsun, fizeram um trabalho melhor com isso. E também devo notar que o S8800 também da Tecsun resolveu o problema de soft muting durante a sintonização.
Colocando o LC90 ao lado do PL990, percebi algo que não havia notado antes. Parece que toda a parte tecnológica do rádio, como placa, circuito, antena, ligações de USB, ligação de fone, antena externa, ficaram todas de um único lado. Na sua opinião, isso se deve a um erro de projeto? Falta de espaço devido ao alto-falante e ao Twitter? Porque minha maior preocupação ao olhar o rádio é a usabilidade. Para quem usa muita antena externa e fone, parece que um simples descuido e podemos causar um acidente, quebrando alguma entrada. Segundo o design do LC90, a colocação dos jacks do lado direito foi feita para preservar a qualidade dos arranjos do alto-falante no lado esquerdo do rádio. Não está claro até agora como ele pode mudar isso no futuro na versão LC100 do rádio, mas pelo menos ele ouviu as reclamações sobre essa questão, né? Você pode confirmar a informação que eu busquei na internet sobre a questão dos fones do rádio? É verdade que a saída é mono? Para quem trabalha com áudio e está acostumado a ter um ouvido um pouquinho mais apurado, não ter a saída de estéreo acaba se tornando um pouco frustrante, até porque se você tem um rádio de internet, onde pode ter uma boa qualidade sonora ou então escutar uma MP3, não ter saída estéreo parece um pouco contraditório. O design ouviu o feedback dos usuários sobre isso e só podemos supor que ele abordará isso no futuro LC100. Agora uma questão mais complexa. Quando o LC90 foi lançado, não havia SSB e com a atualização do firmware passou a existir, porém com limitações. Eu vi no vídeo que você publicou em seu canal que não acredita que isso possa ser corrigido por software. Neste caso, para quem deseja um rádio completo e perfeito no imaginário, porque rádio perfeito não existe, é melhor esperar um novo aparelho ou supre a exigência na banda lateral única? Então, sobre essa questão do SSB, isso foi adicionado a pedido de muitos usuários que notaram que um uso principal do rádio também seria ouvir operadores amadores usando o SSB. E, incrivelmente, o design conseguiu adicionar o recurso através de uma atualização de firmware, mas eu fui bastante honesto sobre isso. Não é um single sideband aceitável. De fato, é bastante inferior. Então, qualquer pessoa considerando o LC90 deve estar totalmente ciente de que isso não fornecerá um desempenho SSB satisfatório. E se for um desejo principal, espere pelo LC100, que, com sorte, terá redesenhado os circuitos internos que podem fornecer melhor SSB. Em um de seus comentários para mim, o designer afirmou que atualmente rádios em DSP não têm como alinhar precisamente a frequência. O clock de frequência usado pelo rádio DSP é 32.768 kHz, e quando essa frequência é multiplicada para ondas curtas, se 32.768 não estiver exatamente essa frequência, então uma diferença de 1 Hz no clock de referência resulta em uma diferença de 700 Hz na frequência mostrada de ondas curtas, e isso é significativo. Portanto, é essencial exigir estritamente a precisão do clock de 32.768 kHz. Novamente, isso é o que ele me disse. No entanto, atualmente é difícil comprar um cristal de clock com tal precisão. O preço do cristal caiu de 50 centavos para 20 centavos de dólar, que é a razão fundamental para o erro de frequência de single sideband. Então, isso é uma informação bastante interessante do design. Outro aspecto interessante é que a maioria dos portáteis habilitou o SSB ao sintonizar em ondas médias, mas o LC90 não. E o design afirma que não tem planos de habilitar isso. Esta foi uma jornada interessante para mim ao ajudar Chia Yong a entender a importância do single sideband. Em um ponto, o design notou que o SSB não é usado na China e, portanto, testá-lo no LC90 seria um problema. Então eu tive que explicar a ele que tudo o que ele tinha que fazer era sintonizar um transmissor internacional forte conhecido, como a BBC ou Voz da América, até mesmo a Rádio China, e testar se um SSB implementado por firmware estava funcionando. Então ficou claro para mim que o design não tinha realmente o conhecimento que os robistas têm sobre usar SSB para ajudar a sintonizar a transmissão usando o modo AM. Isso é comumente conhecido como recepção de porta exaltada. Claro, o LC90 também não tem recepção síncrona, e, francamente, não deveríamos esperar que isso fosse implementado no LC90 ou no futuro LC100. Outra coisa que me deixa muito preocupado, e sei que é a preocupação de alguns seguidores deste canal, porque fizeram comentários no vídeo anterior, é sobre a questão da conexão do Show Young pela internet.
Venho acompanhando já há algum tempo o desenvolvimento de alguns rádios de internet que se conectam a bancos de informações. Esses bancos, se caírem ou saírem do ar, os aparelhos de rádio se tornariam inúteis. Creio que aconteceu algo assim com o CC Crane. Você acredita que todo rádio que utiliza banco de dados em algum local da internet tem vida útil? Em algum momento podemos ficar sem conexões com rádios online? Pode acontecer isso com o Show Young? Sobre a questão da internet do LC90, acho que o design está muito avançado em sua compreensão dos problemas da internet. Ele está recebendo feedbacks diários de usuários que experimentaram vários problemas, incluindo erros de incapacidade de ouvir certas estações com base em stream de URL existentes, mas isso é definitivamente uma preocupação. Eu incentivaria qualquer pessoa que comprasse o LC90 a se juntar ao grupo do receptor do Facebook e acompanhar o feedback que Show Young está recebendo lá dos usuários. Agora eu tenho certeza que vamos concordar. O que passou na cabeça dos projetistas da Show Young em colocar parafusos no compartimento de baterias do rádio? Sobre a bateria, a explicação que recebi do design foi que a razão para 2 parafusos Torx segurando a tampa da bateria fechada foi que eles não esperavam que os usuários substituíssem as baterias. Obviamente, se o compartimento for acessível, o usuário claramente vai querer trocar essas baterias. Ainda não tirei as baterias 18650 do meu LC90 para tentar diferentes baterias de classificação miliamperes. Então, qualquer pessoa que fizer isso deve olhar cuidadosamente para as baterias existentes e determinar se realmente precisa aumentar a classificação miliampere. Em teoria, ir para uma classificação mais alta pode melhorar a vida útil da bateria, mas ainda não testei isso. Eu tenho uma opinião pessoal sobre esse rádio, que ele não é para nós ainda, robistas. Podemos dizer que esse rádio não está pronto para usuários mais avançados? Que é um rádio hoje que atende a um público menos exigente? Então, o LC90 é um rádio interessante, ele tem um apelo instantâneo para aqueles de nós que sempre pensaram que seria ótimo ter uma combinação de multibandas e receptor de internet. Quando você usa o rádio pela primeira vez, você é imediatamente impactado pela opção de ir de ondas curtas, ruidosas, diretamente para a internet com o apertar de alguns botões ou girando os botões. É por isso que eu chamo de um rádio revolucionário. Porque a maioria dos rádios nas últimas décadas tem sido apenas isso, e não forneceram realmente uma maneira de ter ondas curtas e internet. Mas os robistas são frequentemente perfeccionistas como eu, e o problema com o SSB é uma questão importante com o LC90. Agora, para encerrar, alguma outra informação que você gostaria de adicionar sobre esse rádio que não foi mencionada? Também deixo espaço livre para você falar sobre o seu canal, e sei que você também foi um correspondente da Voz da América, e aqui no Brasil sempre teve uma grande audiência. E nós temos muitos seguidores aqui no canal que são apaixonados por ondas curtas. O espaço fica aberto para as suas considerações finais. Então, finalmente um convite amplo. Meu canal no YouTube não é o mais avançado ou visualmente atraente, mas eu tento fornecer aos meus seguidores minhas opiniões francas sobre novos rádios e mostrar alguns dos muitos receptores prêmios e outros que usei ao longo dos anos. Então espero melhorar meu canal nos próximos meses. Quanto à minha carreira na Voz da América, trabalhei lá de 1979 a 2014. Então, cerca de 34 anos. Fui correspondente estrangeiro na África e na Ásia e cobri o Congresso dos Estados Unidos de 2001 a 2010, a Casa Branca durante o governo do presidente Obama, de 2010 a 2014, mas desde que me aposentei decidi escrever sobre a Voz da América e sua agência mãe, o SADM, de uma forma crítica, porque acredito que qualquer organização de mídia operando com base em ser parte da imprensa livre também deve estar aberta a exame jornalístico investigativo sobre como está fazendo seu trabalho. Entre os ex-jornalistas da Voz da América, mas resultou em numerosos relatórios que lançaram luz sobre a financiada pelo governo dos Estados Unidos, a Voz da América. Obrigado, Dan, pelas suas valiosas informações. Obrigado, foi ótimo estar com você e aprecio muito o convite. Agora eu queria dar mais uma opinião em relação ao compartimento das baterias. Por que eu não gosto de parafusos no compartimento? Pelo simples fato, deixa eu pegar o meu PL880 aqui, ó, vou abrir ele aqui, que essa bateria aqui, quando ela descarrega, eu pego e coloco outra no lugar. Então eu faço o rodízio de baterias. Então eu tenho 4 baterias. Quando 3 baterias já estão descarregadas, eu pego e coloco num carregador. Deixa eu pegar esse carregador aqui. Esse carregador é muito bom. Deixa eu focar aqui para vocês.
E esse carregador aqui eu consigo carregar até 4 baterias ao mesmo tempo. Então, enquanto tem uma bateria cheia lá no rádio, as demais estão descarregadas, eu carrego aqui. E assim eu mantenho o ciclo trocando sempre a bateria, sem me preocupar que o rádio vai ficar algumas horas sem energia porque descarregou a bateria. Não, eu uso várias baterias para manter o rádio sempre ativo. Então esse é o principal motivo porque eu, em particular, não gosto de compartimento de baterias com parafusos. Agora um alerta muito importante para você que deseja comprar esse rádio, está procurando nas plataformas online, no AliExpress, em outras que tem, e não encontrou ele na versão global. Não compre a versão chinesa. Por quê? Porque ele está todo em chinês, não tem como passar para o inglês e as funções também são diferentes. Recentemente a Showyang colocou em seu canal no YouTube um vídeo mostrando as diferenças entre a versão global e a versão em chinês. Eu fiz a tradução e vou mostrar para vocês agora por que não se deve comprar a versão chinesa. Vamos dar uma olhada nas diferenças entre a versão chinesa e a versão em inglês do rádio LC90. Primeiro, em termos de aparência, quase não há diferenças além do idioma. Ambas têm slots para cartão TF e SIM na parte inferior. Ambas as versões têm 3 botões na lateral e suas funções são as mesmas. Agora vamos primeiro dar uma olhada na versão chinesa. Este rádio é projetado para o mercado chinês, apresentando conteúdo em chinês, incluindo estações de rádio, música, notícias, podcasts, histórias, programas de entrevistas e muitos outros programas folclóricos chineses únicos. É também um rádio de banda completa que permite buscas de programas por comando de voz, mas não suporta SSB. Suporta Bluetooth e cartões TF. Seu sistema tem apenas o modo chinês e não pode ser alterado para o modo inglês. Vamos olhar a versão em inglês do LC90. Este rádio é projetado para o mercado global, apresentando conteúdo de mais de 40 mil estações de rádio nos 7 continentes. É também um rádio de banda completa que permite buscas de programas por comando de voz, suporta Bluetooth e cartões TF, além de suportar SSB. Atualmente não é vendida a versão chinesa fora da China, portanto, seja cauteloso ao comprar em outros lugares e pergunte se a loja oferece suporte pós-venda. Se você não é falante nativo de chinês ou não está aprendendo chinês, não é recomendado comprar a versão chinesa, pois todo o conteúdo e rótulos dos botões estão em chinês. Perceberam o problema? Então aguardem, não se afobem, o rádio no momento está só na Amazon americana. Se vocês comprarem na Amazon, o preço vai ser bem maior, porque tem o custo do frete lá é maior para o Brasil, o imposto vai ser maior. Esteve já disponível no AliExpress, não está no momento. Então é só uma questão de aguardar. Assim que o rádio novamente estiver disponível na versão global, nós vamos anunciar aqui para que você possa ter também o seu rádio Showyang e aproveitar todas as facilidades que esse rádio possibilita. Primeira versão. Em relação à versão LC100, eu não acredito que esteja disponível em 2025, talvez 2026. Não tenho informações a respeito, mas é um palpite. Então vamos aguardar aí as próximas versões, os próximos rádios que a Showyang pode fornecer aqui para nós que estamos no Brasil e temos esse problema grande do imposto. Agora sim, encerrando, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, que ele é locutor publicitário, colega de profissão e também é dublador, ator e fez aí o voice over para mim dessa entrevista com o Dan Robson. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Se vocês quiserem seguir o Gustavo, aqui ó, no vídeo está aí o endereço do seu Instagram para vocês acompanharem o trabalho aí de um grande dublador que está começando também na carreira de dublador, mas tem uma bela de uma voz e com certeza é um profissional que a gente tem que valorizar bastante. Aliás, todo profissional da voz tem que ser valorizado. A gente sabe que a IA está tomando conta de grande parte do mercado de locução, mas eu vou sempre evitar de colocar locução com IA. Cheguei a fazer alguns testes, mas não gostei. Uma locução linear, não tem ainda a emoção e ao mesmo tempo é algo que vai tirar trabalho de alguém. Então
Eu sei que não dá para ir contra a tecnologia, mas enquanto a gente puder valorizar o profissional, porque não é simplesmente falar no microfone, não é simplesmente chegar na frente, oi, eu sou um locutor, estou falando aqui, não, existem técnicas e às vezes levam anos para que essas técnicas possam ser desenvolvidas. Então, muito obrigado, gente, pelo apoio que vocês estão me dando assistindo a cada vídeo que eu coloco aqui no canal, é muito importante para mim. Produzir um vídeo não é fácil. Chegar na frente e falar como eu estou falando agora é muito simples, fazer esse tipo de vídeo é simples, mas fazer vídeo com produção demora tempo e às vezes pode demorar até uma semana. Então eu peço que você curta, que compartilhe, que siga esse canal, que faça com que ele venha crescer cada vez mais, porque eu tenho sim muito conteúdo diferente para colocar aqui ainda para vocês no meu canal DX FM Rádio, que começou só com escutas de rádio com DX no FM. Mas o projeto está crescendo e com certeza vocês não vão ter mais conteúdo diferenciado para que possa agregar a essa paixão que é o rádio, não só minha, mas de todos vocês que possuem o rádio na mão, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.